Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 The sermon, The Trial, was delivered on Sunday afternoon, June 21st, 1964, at the Municipal Auditorium in Topeka, Kansas, United States of America. O sermão, O Julgamento, foi pregado em 21 de junho de 1964, domingo à tarde, no Auditório Municipal em Topeka, Kansas, Estados Unidos da América. For a scripture reading this afternoon out of the book of Mark, the 16th chapter of Mark. And I want you to stand with your Bibles as we read God's Word. Mark 16, beginning with the 9th verse. Para a leitura da Escritura esta tarde, no livro de Marcos, capítulo 16 de Marcos. E quero que vocês fiquem de pé com suas Bíblias enquanto lemos a Palavra de Deus. Marcos 16, começando com o versículo 9. Now, when Jesus was risen early the first day of the week, He appeared first unto Mary Magdalene, out of whom He had cast 7 devils. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. And she went and told them that had been with Him, as they mourned and wept. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. And they, when they had heard that He was alive, and had been seen of her, believed not. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. After that He appeared unto other forms, After that He appeared in another form unto 2 of them, as they walked and went into the country. E depois manifestou-se a outras formas de 2... Desculpe-me. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. And they went and told it unto the residue. Neither believed they. E indo eles anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. After He appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen Him after He was risen. Depois apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Isn't that a picture today? They don't believe your witness. Se não é este um quadro de hoje, eles não creem que você é uma testemunha disso. And He said unto them,
Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. That just makes the line, one side or the other. Isso simplesmente traça a linha, um lado ou outro. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay their hands on the sick. They shall recover. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. And they went forth preaching everywhere, the Lord working with them, confirming the word with signs following. Amen. E eles, tendo partido, pregando por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Let us bow our heads. Inclinemos a cabeça. Lord, we believe this to be the last commission to the church. We believe that the Word was made flesh and dwelt among us. And we believe that any man is no better than his Word. Therefore, we believe that this Word is you. And we believe that it is you which is same yesterday, today, and forever. Senhor, cremos ser esta a última comissão à Igreja. Cremos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E cremos que nenhum homem é melhor que sua palavra. Portanto, cremos que esta palavra és tu. E cremos que és tu o qual é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Come today, O Father God, in the form of the Word to us, and let the people see that thou art the risen Christ. Raised in this last day in the form that you said you would be in, the manifested Word. Vem hoje, ó Deus Pai, na forma de palavra até nós, e permite que as pessoas vejam que tu és o Cristo ressuscitado, e ressuscitado neste último dia, na forma em que tu disseste que estarias, a palavra manifestada. When you were on earth, you were the prophesied Word manifested in a human form. And the Word is prophesied for this day. Quando tu estiveste na terra, tu foste a palavra profetizada, manifestada em uma forma humana. E a palavra está profetizada para este dia. Come, Lord Jesus, and bring it to us today, the Word. Do your interpretation of the Word, that we might have joy unspeakable and full of glory. Vem, Senhor Jesus, e traz isto até nós hoje, a palavra. Faz tua interpretação da palavra para que possamos ter gozo inefável e glorioso. Insomuch that we have found you pleasant, and found your words true and confirmed in our hearts, that we have passed from death unto life. Pelo fato de que nós temos encontrado a ti agradável e tuas palavras verdadeiras e confirmadas em nossos corações, de que passamos da morte para a vida. We all who are born of that one tree in the Garden of Eden that was forbidden to be touched, the woman. For in her there is no life. She only is an egg. The life come from the man, which was Christ. Todos nós que nascemos daquela única árvore no jardim do Éden, que foi proibida de ser tocada, a mulher, porque nela não há vida, ela é somente um óvulo. A vida vem do homem, o qual foi Cristo.
And we have been born of woman, and as the Bible tells us, a few days in full of sorrow and trouble. E somos nascidos de mulher e, como a Bíblia nos diz, de poucos dias e cheios de tristeza e inquietação. Father, we have also been born of the life-giving from the man. The male comes to the female, and the germ is from the male. Pai, nós também nascemos o doador de vida do homem. O macho vem até a fêmea e o germe é do macho. As your spirit overshadowed the virgin, and in her womb was created the blood cell not Jewish, not Gentile, but God created blood. Assim como teu espírito fez sombra sobre a virgem, e em seu ventre foi criada a célula de sangue não judeu, não gentio, mas Deus criou sangue. In that blood we have our hopes. It was not of a woman, neither of a man, it was of God. Naquele sangue nós temos nossas esperanças. Não foi de uma mulher, nem de um homem, foi de Deus. So we pray today, Lord, as we see ourselves partakers of the woman tree, and we all must die because there's no life in the woman. Now also, Father, we've been given the privilege to partake of the man tree, which was Christ. De forma que oramos hoje, Senhor, assim como nos temos visto participantes da árvore mulher, e todos nós temos de morrer porque não há vida na mulher. Agora também, Pai, nos tem sido dado o privilégio de participar da árvore homem, a qual foi Cristo. And now through him we have life. Life, the word, be made life among us. E agora, através dele, temos vida. Vida, a palavra feita vida entre nós. Grant, Lord, that these things will become such a reality to the church that they will see and will understand the hour we're living. Concede, Senhor, que estas coisas se tornem uma tal realidade para a igreja que eles vejam e nós entendamos a hora em que estamos vivendo. Heal the sick and the afflicted. May there not be a feeble person among us this afternoon when this service closes. May it be so long remembered amongst the people. Cura os enfermos e os aflitos, que não haja uma pessoa debilitada entre nós esta tarde, quando este culto se encerrar. Possa isto ser lembrado por longo tempo entre as pessoas. May your servants, the pastors, the shepherds, may they just be so inspired until their churches will be revolutionized and the great services take place and start an old-fashioned revival right here in this city among them that'll sweep state and nation and even worldwide. Possam teus servos, os pastores de ovelhas, possam eles simplesmente estar tão inspirados que suas igrejas sejam revolucionadas e os grandes cultos aconteçam. E comecem um reavivamento à moda antiga bem aqui nesta cidade entre eles, que abranja o Estado e a nação e até mesmo o mundo inteiro. Grant it, Lord. You hold the keys of this prayer in your hands. Help us, we pray, in Jesus' name. Amen. Concede isto, Senhor. Tu estás com as chaves desta oração na tua mão. Ajuda-nos, nós oramos. No nome de Jesus. Amém. You may be seated. Podem sentar-se. God must bring judgment upon the earth. And God has to have something here, a standard to judge the world by, because it would be unjust in God to judge the world and the world knowing no standard to go by. Deus tem de trazer julgamento sobre a terra e Deus tem de ter algo aqui, um padrão, pelo qual julgar o mundo, porque seria injusto em Deus julgar o mundo e o mundo não conhecer um padrão pelo qual conduzir-se. How many believe that's true? Quantos creem que isso é verdade? If the church is the standard, which one is it? The Word. God said He would judge the world by Jesus Christ. He is the Word. Se a igreja é o padrão, qual delas é? A palavra. Deus disse que Ele julgaria o mundo por Jesus Cristo. Ele é a palavra. In
In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. The Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Now, I want to speak to you this afternoon on a very strange subject. It might be to you. But in this subject, I'm going to give my Lord a just trial. Agora, quero falar-lhes esta tarde sobre um tema muito estranho. Talvez ele seja para vocês, mas neste tema vou submeter meu Senhor a um julgamento justo. I don't think he got the right kind of a trial before Pilate's court. I don't believe he had the right trial. Therefore, they found fault with him and condemned him and crucified him. Não creio que ele tenha tido o tipo certo de julgamento diante do tribunal de Pilatos. Eu não creio que ele tenha tido o julgamento certo. Consequentemente, eles encontraram motivo para reclamar dele e o condenaram e o crucificaram. But we're going to act this afternoon as in this trial. Mas iremos atuar nessa tarde como neste julgamento. And you say, could you give him a trial? If he remains the Word, we can give him the trial. Because he is the Word yet. And we can give him a trial. E você diz, poderia você submetê-lo a um julgamento? Se ele permanece a palavra, nós podemos submetê-lo a julgamento, porque ele é a palavra ainda. E nós podemos submetê-lo a um julgamento. And I want to see that in this court, this afternoon, as we take this building to represent the court, that we want to see that he gets a just trial, whether it's for him or against him. We want to give both sides. E quero cuidar para que neste tribunal esta tarde, enquanto tomamos este edifício para representar o tribunal, queremos cuidar que ele receba um julgamento justo, quer seja a favor dele ou contra ele. Queremos expor ambos os lados. And then, in this case, I want to try him, which is the Word. E então, neste caso, quero julgá-lo, o qual é a palavra. Now, this scripture that I have just read, Mark, the 16th chapter, even Dr. Schofield here says from the 9th verse on is not found in two of the oldest manuscripts. Agora, esta escritura que acabei de ler, Marcos, capítulo 16, até mesmo o Dr. Schofield aqui diz, do versículo 9 em diante, não é encontrado em dois dos mais antigos manuscritos. It's commonly believed among people that are teachers today who want to believe it that way, that it's been injected in there by the Vatican. Comumente, as pessoas creem que, nossos professores aqui, que assim querem crer, que isto foi injetado aí pelo Vaticano. But I find that Irenaeus and many of the early writers referred to Mark 16. Mas vejo que Irineu e muitos dos escritores primitivos referem-se a Marcos 16. As you other people who study history, Bible history, know that them early apostles, and even after Jesus' death, and when Polycarp and Irenaeus and Saint Martin and Saint Columbus and all of those referred back to this Mark 16. Como vocês, demais pessoas que estudam história bíblica, sabem que aqueles apóstolos primitivos e mesmo depois da morte de Jesus e quando Policarpo e Irineu e São Martim e São Columba e todos aqueles referiram-se a este Marcos 16. So it must have been authentic or they would have never referred to it. Assim, isto tem de ser sido autêntico ou eles nunca teriam se referido a isto. And St. John was the one who set the epistles together, and Polycarp was a bosom friend and helped him to do it, according to the history. E São João foi aquele que compilou as epístolas e Policarpo era um amigo íntimo e ajudou a fazê-lo, de acordo com a história. Now, we find out that today they don't believe that. They are trying to get away from the reality of God being real.
instead just of a decoration or a creed. Agora vemos que hoje eles não creem nisso. Eles estão tentando se afastar da realidade de Deus ser real. Ao invés disso, apenas uma declaração ou um credo. The real God. This chapter would prove it to be. And every proof that they can get. O Deus verdadeiro, este capítulo provaria que isto é cada prova que eles possam obter. Like a certain great teacher, president of the Sudan missions, my little wife over there was present when he came to my place, Paris Reed. Como um certo grande professor presidente das missões sudanesas, minha esposa ali estava presente quando ele veio ao lugar onde eu estava, Paris Reedhead. And he said, Brother Branham, I understand that you was a Baptist. I said, yes, sir, that's right. E ele disse, irmão Branham, pelo que entendo, o irmão era batista. Eu disse, sim, senhor, isso mesmo. And he said, I want to ask you something. He said, when I was a little boy, I said I had an experience, and my mother washed and everything to send me to school. E ele disse, quero perguntar-lhe uma coisa. Ele disse, quando eu era um garotinho, eu tive uma experiência. E minha mãe lavava roupas para fora e tudo mais para eu estudar. And I thought surely, when I got my BA, that I would find Christ. He said that when that was given to me, I didn't find it. E eu pensava que, seguramente, quando eu obtivesse meu diploma de bacharel em artes, que eu encontraria Cristo. Ele disse, aquilo, quando isso me foi dado, eu não encontrei. When I got my doctor's degree, I thought I would find it. When I got my LLD, I thought I would find it. Quando eu obtivesse meu diploma de doutor, eu pensava que o encontraria. Quando eu obtive meu diploma de doutor em leis, pensei que o encontraria. He said, Brother Branham, I got enough degrees, both literal and also honorary, that I could plaster your walls with them. But where is the God of the Bible? Ele disse, irmão Branham, tenho suficientes diplomas, tanto literais como também honoríficos, que eu poderia cobrir suas paredes com eles. Mas onde está o Deus da Bíblia? He said, was the teachers wrong? I said, who am I to say that the teachers was wrong? Ele disse, os professores estavam errados? Eu disse, quem sou eu para dizer que os professores estavam errados? He said, here's what I understand that you turned Pentecostal. Ele disse, bem, aqui está o que eu estou entendendo, que o Senhor se tornou pentecostal. And I said, I don't say I believe when I was born in the kingdom of God, I automatically was Pentecostal. I said, because Pentecost is not an organization. They've tried to make it, but it isn't. Eu disse, bem, eu não digo que eu creio que quando eu nasci no reino de Deus, eu automaticamente me tornei pentecostal, eu disse. Porque o Pentecostes não é uma organização. Eles têm tentado torná-lo isto, mas não é. God will fill a Presbyterian, Lutheran, or whoever you are. See? So it's an experience and not an organization. You can't organize it. It's an experience. Deus enche um presbiteriano, luterano ou quem quer que você seja. Veja, assim, isso é uma experiência e não uma organização. Você não pode organizar isto é uma experiência. And he said, I want to tell you what happened. He said, from India, these days, they're sending people over here for their education. E ele disse, bem, quero contar-lhe o que aconteceu. Ele disse, da Índia, nestes dias, eles estão enviando pessoas até aqui para estudarem. He said, in our school, there was a fine Indian boy that come over here and he got his education. And when he went back, I think he was to be, electrical engineer or something. Disse, em nossa escola, havia um distinto rapaz indiano que veio até aqui e conseguiu sua instrução. E quando ele voltou, penso que ele estava para tornar-se, engenheiro elétrico ou algo assim. He said, but when they got a school, just like Brother Oral Roberts has up there, they teach engineering and whatever. Ele disse, mas quando eles têm uma escola, exatamente como aqui o irmão Oral Roberts tem lá em cima. Eles ensinam engenharia e tudo mais. So he said, on the way back, I with another minister said to him, now going back to India, and you know the Indians worship Muhammad. Assim ele disse, no caminho de volta, eu com outro ministro lhe dissemos, agora retornando para a Índia, e você sabe, os indianos adoram Maomé.
And he said, why don't you forsake your old dead prophet and receive a resurrected Lord Jesus? And take a real God back to India with you to tell your people. E ele disse, por que você não se esquece do seu velho profeta morto e recebe um Senhor Jesus ressuscitado? E leva um verdadeiro Deus de volta para a Índia com você, conta ao seu povo. He said, sir, he said, what could your Lord Jesus do for me any more than what my prophet can do? Ele disse, Senhor, ele disse, o que poderia seu Senhor Jesus fazer por mim a mais do que meu profeta pode fazer? And he said, well, my Lord Jesus can give you eternal life. It's a promise in the Word. E ele disse, bem, meu Senhor Jesus pode dar-lhe vida eterna. Isto é uma promessa na palavra. He said, my prophet Muhammad promised the same thing in his word. Ele disse, meu profeta Maomé prometeu a mesma coisa em sua palavra. And he said, well, you see, he said, my Lord Jesus is raised from the dead. Your prophet's in the grave. E ele disse, bem, você vê, ele disse, meu Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Seu profeta está no sepulcro. He said, did he raise from the dead? Said you've had 2,000 years to prove it. And 80% of the world has never heard about it. Ele disse, levantou-se ele dentre os mortos? Disse, vocês tiveram 2.000 anos para provar isto e 80% do mundo nunca ouviu acerca disto. He said, let Muhammad raise from the dead and the whole world will know it in 24 hours. Ele disse, deixem que Maomé se levante dentre os mortos e o mundo inteiro saberá disto em 24 horas. Now, he said, well, look, he said, Jesus is raised from the dead, said, I can prove it because he lives within my heart, said the Christian. Agora ele disse, bem, olhe, ele disse, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Disse, eu posso provar isto porque ele vive dentro do meu coração, disse o cristão. And the Mohammedan said, and sir, Muhammad lives in my heart. E o maometano disse, e Senhor, Maomé vive em meu coração. He said, but you see, we got power and joy. He said, sir, the Mohammedan religion can produce just as much psychology as Christianity can. And that's truth. Ele disse, mas você vê, nós temos poder e alegria. Ele disse, Senhor, a religião maometana pode produzir simplesmente tanta psicologia quanto o cristianismo pode. E isso é verdade. I've seen him lay in the street and holler Allah and get in such a condition they could take. Billy and I stood and watched a man run a sword right under his heart, and a doctor got up there and poured water through it, and he come out, pulled it out, and never hurt him. Eu já os vi se deitarem na rua e gritar Alá, e chegarem a tal condição que eles poderiam pegar. Billy e eu ficamos observando um homem enfiar uma espada bem sob seu coração. E o médico foi lá e derramou água através dela e ela saiu. Puxou-a para fora. E isto não lhe causou nenhum dano. See him take splinters and take out their fingernails and run them through and run hooks up through their nose and never even feel it or bleed a drop. Vê-los tomar lascas e enfiá-las sob as unhas e puxá-las pelo outro lado, e atravessar o nariz com anzóis e nem ao menos senti-lo ou sangrar uma gota. They can produce more psychology than Christianity can. Eles podem produzir mais psicologia do que o cristianismo pode. And Mr. Riaz said to me, said, I know I wasn't talking to some overnight boy. E o Sr. Reedhead me disse, eu compreendi que não estava falando a algum rapaz com formação superficial. And he said, we Mohammedans are waiting. E ele disse, nós, maometanos, estamos esperando. Like they did to our gallant brother Billy Graham. You read it in the paper. When the Mohammedan come to Mr. Graham and said, you take 30 sick people and I'll take 30 sick people. And you heal your 30 and I'll heal my 30, but Mohammed. See? Mr. Graham run from the scene. He wasn't answering. Como eles fizeram ao nosso valente irmão Billy Graham. Vocês leram no jornal quando os maometanos vieram ao Sr. Graham e disseram, você toma 30 pessoas enfermas e eu tomarei 30 pessoas enfermas. E você cure seus 30 e eu curarei os meus 30 por Maomé. Vejam, o Sr. Graham fugiu da cena. Ele não teve como responder-lhe. I don't believe I would have done that. I'd have been like the Hebrew children. Our God's able to deliver us from this. Não creio que eu teria feito isso. Eu teria sido como os filhos hebreus. Nosso Deus nos pode livrar disto.
Why didn't he get Oral Roberts or somebody, if he didn't believe that, send to get somebody that did believe it? Por que não mandou ele tomar Oral Roberts ou alguém? Se ele não cria nisso, mandasse chamar alguém que cresce nisso. But you see, by denominationals, they'd throw him out right then. He's got a work to do. Mas vocês veem, por denominacionais, eles o lançariam fora imediatamente. Ele tem uma obra para fazer. The melodious songs of glory to God shall sorrow, not a sigh for a blessings of restful place in the sweet by and by, we shall meet all that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your head? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea, no